Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos irmãos e nosso Senhor Jesus Cristo, o tema da campanha da fraternidade é justiça e paz que abraçarão. A justiça e a paz. Nós sabemos que não há justiça sem direito e sem dever. Uma sociedade feita só de direito é uma sociedade anárquica. Todos gritam e ninguém tem razão, como diz o povo. Uma sociedade feita só de dever é uma escravidão. Todos devem, mas ninguém tem direito. A paz vem exatamente desse equilíbrio entre o direito e o dever. A cada dever corresponde um direito, a cada direito corresponde um dever. E assim brota a paz. Essa é a grande mensagem do Evangelho, essa é a grande mensagem da campanha da fraternidade. Entretanto, nós precisamos, aproveitando da Quaresma, compenetrarmos de que tudo isso é impossível e essa paz não brotar do coração. Se a alma do homem realmente não estiver convencida de que a cada dever corresponde um direito e a cada direito corresponde um dever. E é preciso, para isso, reconhecer os deveres e os direitos. A começar dos direitos de Deus. Se o homem não reconhece os direitos de Deus, ele dificilmente terá os seus direitos defendidos. Porque quem não aceita o direito de Deus está lá sempre lutando contra os direitos dos outros. O que significa que cada um de nós tem que começar pela conversão do próprio coração. Sem essa conversão, sem essa libertação do pecado, nós não podemos sonhar com uma sociedade melhor. É inútil mudarmos estruturas se não mudarmos o coração. Os homens podem usar as estruturas mais fantásticas para fazer o mal, se o coração deles for mau. E podem até usar estruturas aparentemente imperfeitas, limitadas, e fazer um grande bem com tudo isso se o seu coração for bom. É isso que tem preocupado muito o Santo Padre. Nós tivemos com ele agora, no começo do ano, todos os bispos do Regional Centro-Oeste. Fomos recebidos por ele numa entrevista coletiva, celebramos a Santa Missa com ele, até participamos de uma refeição com ele. Depois de cada um de nós ter pelo menos 10 minutinhos para conversar a respeito da situação da igreja nessa região. Acho que todos sabem que cada 5 anos nós somos obrigados a ir a Roma ou mandar um relatório muito minucioso da situação da nossa igreja. Esse relatório, depois que chega lá 6 meses antes, é entregue, é distribuído pelas diversas congregações, é analisado, cada uma faz o seu resumo, a Secretaria de Estado faz um resumo global, e o Papa, quando nos recebe, conhece muito bem o que está acontecendo em cada diocese. E é por isso que a nossa conversa de 10 minutos é tão rica, porque atinge exatamente as angústias e as esperanças da igreja em cada região. Mas depois ele fala a todos, tirando assim uma espécie de lição de tudo aquilo que foi visto. E o que ele falou para nós? Falou 3 coisas, mas a primeira, extremamente importante,
que cabe bem dentro de toda a liturgia e de todo o espírito de hoje. Ele disse que nós estamos chegando ao ano 2000 e precisamos, cada um como católico, avaliar a própria responsabilidade pela situação do mundo. Afinal, o mundo é o que os católicos são. Já foi dito logo no primeiro século que os cristãos são para o mundo como a alma é para o corpo. Se a alma não está bem, o corpo vai mal. Mesmo que aparentemente esteja bem. Mas se a alma vai bem, o corpo encontra resistências e forças que nós não podemos nem imaginar. Na verdade, nós cristãos devíamos perguntar a nós mesmos se realmente ainda somos cristãos, ou se somos profundamente cristãos. E aqui vem um grande problema. É possível ser católico sem ser missionário? É possível ser realmente cristão sem ser evangelizador? O Papa disse claro que a igreja, que não é missionária, não é igreja. E ao mesmo tempo, nós já ouvimos da boca do Papa Leão Pio XI que o cristão que não é apóstolo é apóstata. Não porque ele faça o mal, mas porque ele deixa de fazer o bem. Como é possível que o mundo possa ser salvo se não conhece Cristo? E como é possível que o mundo possa conhecer a Cristo se ninguém comunica? E o Papa, nessa questão, que ele pôs assim de uma forma muito candente, não só ele nos alertou quanto ao conteúdo da catequese, que é Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Igreja, Nossa Senhora, mas também nos lembrou um método de evangelização. E, acima de tudo, ele insistiu numa coisa: todo cristão tem que ser evangelizador. Todo. E fala, por exemplo, que não é só o bispo, nem o padre, nem as religiosas, mas, por exemplo, as famílias têm que ser evangelizadoras das famílias. Os jovens têm que ser evangelizadores dos jovens. Os profissionais têm que ser evangelizadores dos profissionais. As crianças hão de ser os apóstolos das crianças. Ninguém pode escapar a isso. Porque, de fato, apenas 4 anos para o ano 2000. E que mundo nós vamos oferecer a Cristo no final desse segundo milênio? Um mundo que viveu 2000 anos de cristianismo, com tantos cristãos em todo lado, e um mundo que está cada vez pior, cada vez mais afastado do Evangelho, cada vez mais afastado da justiça, e por isso mesmo cada vez mais mergulhado na guerra e não na paz. Essa guerra que começa na consciência e termina nas grandes batalhas. É preciso que nós evangelizemos. E ao mesmo tempo que ele coloca nas nossas mãos o Catecismo da Igreja Católica como o resumo, e um resumo acessível de toda a doutrina, um instrumento realmente de evangelização, ele insiste que na nossa responsabilidade de preparar um mundo melhor. Mas preparar esse mundo melhor através de quê? Da conversão das consciências. O Evangelho de hoje nos dá uma lição extraordinária. Nosso Senhor vem lá do norte para Jerusalém. E ali passa por uma cidade de Samaria. Há uma briga muito grande entre samaritanos e judeus, por muitas razões que não vem ao caso. Ele fica lá, mas e manda os apóstolos à cidade para comprar alguma coisa para a longa viagem. Bem, enquanto ele está ali, chega uma mulher que não é lá muito boa coisa. E essa mulher que chega lá, ouve de repente daquele judeu um pedido: um caso de beber. E ela diz: uai, mas como é que o judeu pode pedir a mim, principalmente sendo mulher, pedir a mim água? Como é possível isso? E
Jesus simplesmente responde, olha, se você soubesse quem está pedindo, você que pediria água. E ao invés de uma água que mata a sede por alguns instantes, eu daria uma água que tira a sede para sempre, que essa água joga da vida eterna. E a mulher fica meio assustada, uai, o que significa isso? Mas aqui já podemos começar a conversar. Quando Jesus pede água, é certo que ele revela toda a sua natureza humana, ele está com sede. Mas, na verdade, ele está apenas dispondo a pessoa para receber alguma coisa de muito maior, porque, olha, entre os homens há apenas trocas. Só Deus dá. Só Deus dá. Deus não precisa de nada. E quando Ele nos pede, e nós estamos sempre discutindo com Deus, estamos sempre achando que Deus está exigindo demais, que nós estamos sendo injustiçados ou discriminados, nada, quando Deus nos pede alguma coisa, pode ficar certo. Ele está querendo um espaço para colocar uma graça maior. E nós realmente perdemos para nós muitas graças simplesmente porque não somos generosos com a vontade de Deus. Aí, quando o nosso Senhor fala da água da vida eterna, essa mulher então diz, escuta, mas como é que é isso? Você não tem nada nem para tirar, e como é que vai me dar água? E ele então começa a falar da salvação que é oferecida, que vem dos judeus. É curioso como uma mulher assim, quando a gente menos espera, coloca um problema de angústia religiosa. Todos os homens, por piores que sejam, quando menos esperam, sentem dentro de si a nostalgia do céu. Uma vontade de estar em contato com Deus. E exatamente nessa hora que é importante que cada um de nós possa dizer-lhe alguma coisa. O que é curioso é que chegam os apóstolos e ficam assim meio espantados. Afinal, uma mulher vestida dessa maneira não deve ser boa coisa. Aliás, ela já havia dito a Jesus que quando Jesus vai e chama seu marido de novo, uma indicação para o apostolado. O marido, a mulher deve ser apóstola do marido. Como o marido deve ser apóstolo da mulher. Como os pais devem ser apóstolos dos filhos. Como os filhos devem ser apóstolos dos pais. É verdade, é nessa troca maravilhosa de graça é que todos nós podemos crescer em santidade e justiça. Bem, os apóstolos ficam meio espantados, mas Jesus então fala de outro alimento, que não é esse alimento ou essa água que afinal tira a fome por alguns instantes, mas é outra, que é a vontade do Pai. E fica uma lição para nós. Os apóstolos, são escolhidos por Cristo. Vão a uma cidade, entram e saem, fazem apenas negócio, não deixam nada lá, deixam o seu dinheiro. Aquela mulher sai dali, uma mulher pecadora, uma mulher desclassificada, discriminada, e ela vai até lá e simplesmente anuncia o evangelho àquela gente toda. Onde os apóstolos não foram apóstolos, ela será apóstola. De uma cidade inteira que de repente desperta e vem ao encontro daquele homem que descobriu todos os pecados dela e que eles já sabiam de cor. Jesus recebe aquela gente toda que afinal o convida para chegar lá. E depois aqueles habitantes da cidade, no contato com Jesus, sentem a vergonha de terem sido chamados por uma mulher desclassificada. E vão dizer a ela, não é por causa daquilo que você disse que nós acreditamos. Agora nós acreditamos que nós vimos. Olhem, tudo isso eu gostaria que ficassem duas lições muito importantes. O cristianismo tem solução para todos os problemas. Tem solução. Quando Mahatma Gandhi, por exemplo, nas grandes festas da Índia, ele fazia distribuir o sermão das montanhas por todo o povo pagão da Índia e dizia assim,
Isto aqui é o que mais maravilhoso se escreveu no mundo e bastaria isto para resolver todos os problemas do mundo. Nós ficamos com vergonha de nós católicos nem conhecermos, afinal, com profundidade, a mensagem do Sermão da Montanha. Quando, por exemplo, aquela mulher, uma grande escritora alemã, dizia assim: se os católicos soubessem realmente o que é uma confissão, se compreendessem o que é, por exemplo, a Eucaristia, eles deixariam tudo exatamente para buscar aquilo que eu nunca encontrei, mas que eu desejaria encontrar. E nós dizemos, e os católicos onde é que estão? Nós que não conhecemos. Mas, olha, isso não é uma coisa só dos senhores, não. Agora, por exemplo, nessa visita ad limina, quando nós tivemos entrando em contato com a congregação da evangelização dos pagãos, dos povos, quando entramos em contato, por exemplo, com o comitê da família, a comissão da família, quando entramos em contato, por exemplo, com a congregação dos religiosos, e vimos e pudemos sentir de perto o que representa de fato essas congregações hoje no mundo. Quantos, não são centenas nem milhares, não são muito mais. Quanta gente é ajudada pela igreja, quanta gente é orientada pela igreja, com escolas, com hospitais, com creches, com tudo, com seminários. Dissemos, mas nós não sabíamos isso. Nós não sabíamos isso. Foi exatamente a impressão que nós tivemos quando entramos em contato com o cardeal da evangelização dos povos. Nós não sabíamos. Nós, bispos, não sabíamos o que realmente a igreja está fazendo no mundo de hoje. Alguém dos senhores sabe, por exemplo, que a França perdoa a dívida externa às suas antigas colônias na África, simplesmente por uma interferência da Santa Sé? Será que sabem isso? Não sabem. Nem a igreja publica, porque o que faz a mão direita não deve ser visto pela mão esquerda. Mas, na verdade, nós não conhecemos a igreja. E por isso não a anunciamos. E por isso, muitas vezes, não a amamos. E por isso não falamos dela aos outros. Aqueles que precisariam apenas de uma orientação, de uma sugestão, para poder recomeçar a sua vida e reencontrar o caminho. Meus irmãos, nós temos de evangelizar, mas temos de conhecer antes. Todo esse sonho de um mundo de justiça, um mundo de paz, é absolutamente vazio se realmente nós não chegarmos ao coração e à consciência dos homens pela mensagem pura, forte, corajosa e convincente do Evangelho. E isso nós só podemos fazer se nós formos coerentes, convincentes, porque estamos convencidos, se nós formos fortes e não tremermos diante de todas as ameaças do mundo. Meus irmãos, eu gostaria de, desta Santa Missa, ou ideia da liturgia de hoje, nós pudéssemos tirar realmente razões para fazer da nossa vida algo de muito mais do que simplesmente salvar a alma. Inclusive, é bom lembrar, São Bernardo insistiu muito, aliás, é um pensamento da Sagrada Escritura. Se você salva uma alma, você começa a garantir a sua. Na medida em que nós apenas estamos aí preocupados em salvar a nossa alma, sem nos preocupar com a salvação dos irmãos, nós estamos comprometendo a nossa própria salvação. E essa salvação virá, acima de tudo, pela nossa palavra, pelo nosso exemplo, pelo nosso testemunho, pela nossa vida de consagração ao reino de Deus. Cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Cada um na sua função. Mas em todo lugar, seja criança, seja um jovem, seja uma família, seja um profissional, em todo lugar, a presença viva de Cristo que transforma a minha consciência, que santifica a minha alma e que me torna, por isso mesmo, luz dos irmãos, sal da terra. Meus irmãos, vamos pedir a Nossa Senhora que nesta quaresma nós possamos
pensando um pouquinho, faltam apenas poucos anos para chegarmos no ano 2000. Lembrarmos um bocadinho, com mais profundidade, aquela atitude simples do Papa. O que eu vou oferecer no Natal de 1999 ao menino Jesus? Um mundo podre? Ou um mundo melhor? Mais cristão? Mais justo? Mais responsável? Mais puro? E isto ele só poderá fazer se realmente todos nós cristãos compreendermos esse desafio da Igreja, que é um convite a sermos apóstolos para sermos verdadeiramente cristãos.